Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu tava ali pensando com os meus botões e eu tava pensando, né, o que vai ser preciso acontecer, mais, né, o que já vem acontecendo, para que as pessoas venham se unir mais, né, venham estar no mesmo nível, né, porque tudo isso que aconteceu aí agora recentemente, e ainda continua acontecendo, serviu para colocar todo mundo no mesmo nível, né? Todo mundo no mesmo nível. Porque com certeza quem tem muito dinheiro, muito mesmo, ainda ainda não foi atingido, né? Mas a Bíblia fala que acontecerão coisas que os grandes, né? Os grandes dirão, montes caiam sobre nós, né? E eu estava pensando, né? Até que ponto vai chegar? Até que ponto vai chegar para que as pessoas, né, até que ponto Deus vai ter que agir, né? Até que ponto as coisas vão ter que acontecer para que as pessoas fiquem no mesmo patamar, né? No mesmo nível, na mesma posição, todas juntas, né? Eu imagino assim que dentro de um avião, né? Principalmente esses grandes aí, que eu não entendo nada de avião, né? Então, de repente, vou falar uma abobrinha aqui. Mas de repente, dentro desses aviões grandes aí, tem. É que nem trem de antigamente, né? Os trens de antigamente, que é o mesmo trem, é incrível, né? O mesmo trem tinha a passagem de primeira e a passagem de segunda, né? E nos aviões ainda tem isso, né? Tem acho que deve ter lá lugar lá reservado só para uma pessoa, uma família viajar. E eu já ouvi, né? Pelo menos nos filmes eu já vi a classe de primeira e classe de econômica, sei como é que é lá. Mas, né? Isso só vai até acontecer alguma coisa de errado, né? Se acontece alguma coisa de errado, todos ficam no mesmo patamar. Todos ficam no mesmo nível. Todos se abraçam. Todos vão morrer abraçados. É muito sério que eu estou falando aqui. Eu sei que tem muita gente que, quando chegar nesse ponto, vai pular fora. Mas eu preciso falar. Porque, gente, nós estamos todos no mesmo Boeing, no mesmo avião, ou no mesmo trem. Todos estamos, porque nós todos estamos na Terra. E até quando? Até quando? Porque tem uma coisa, né, que falam que as ideias diferentes, né, as diferentes ideias são muito boas, mas elas são muito perigosas também, né? Porque as diferentes ideias, elas dividem, elas trazem muita discórdia, levam famílias inteiras a se desunirem, né? Mas isso só acontece enquanto a pessoa está bem. Sabe? Eu posso falar, porque pior que eu já tive, dificilmente alguém vai ficar. E eu fico pensando assim, até quando as pessoas não vão entender? Eu fico apavorado, porque eu já faz anos, anos e anos que eu prego sobre a desunião, sabe? Sobre a divisão, sobre o orgulho, né? A pessoa tem um pouquinho mais de dinheiro, ela se torna melhor que a outra. A pessoa tem um pouquinho mais de cultura, ela se acha melhor que a outra.
estudou um pouquinho mais, fez um cursinho a mais, deu, ela já... Isso não leva a nada, isso não resolve nada, não leva a nada, não... Sabe, não soma. Que nem o pessoal, né, que nem eu, sim. Não infrói nem diminui, não sei como é que tem um ditado. E as pessoas, elas vivem assim, sabe? Dentro da igreja. Dentro da igreja tem a mesa de pastor, tem a mesa dos diáconos, a mesa dos presbíteros, a mesa dos evangelistas, a mesa dos bispos, né? Até quando vai isso? Que Jesus mandou, ele mesmo, sendo o próprio Deus, lavou os pés dos seus apóstolos, seus discípulos. Sabe, eu fico assim pensando, até quando? O que vai ter que acontecer para que as pessoas se convertam, mudem de ideia, mudem de rumo, mudem de atitude, sabe? Eu fico apavorado, assim, ó. Eu me lembro que uma vez eu fui numa igreja que as minhas irmãs congregavam, igreja evangélica. E eu era pastor, pastoreava lá em Pedro Osório, e eu precisei ficar uns dias na casa da minha irmã. E eles foram para a igreja, eu fui também muito contrariado, porque eu mais ou menos já sabia o que eu ia passar lá. E quando eu cheguei lá, porque eu estava meio barbudo, né? Acho que eu estava uns quantos dias aqui. As irmãs começaram a me olhar dos pés à cabeça, ou da cabeça aos pés. Sabe? É triste isso. É triste. Vocês acham que eu gosto de estar falando o que eu estou falando aqui? Eu não gosto. Realmente eu não gosto, mas eu preciso falar. Sabe? Porque não tem quem fale. Tá todo mundo bem, tá todo mundo ok, tá todo mundo bem dentro das suas organizações. Eu pertenço, né, à mesma lorota daquela, né, que houve lá. Uns eram de Paulos e outros eram de Pedro e blá 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 blá. Sabe? A mesma coisa. Porque eu sou da igreja A, porque eu sou da religião B, porque eu respeito todas, mas sabe? É triste ter que falar isso, sabe? É muito triste. Eu gostaria de estar falando de coisas boas. Gostaria de estar falando aqui como tá legal, como tá bom, como aumentou a união, né? Eu gostaria de dizer aqui, né? Hoje eu fui no hospital, né? Eu fui no hospital, até vou fazer um vídeo para vocês, hein? Fui fazer um exame lá e levar outras coletas que eu tinha que levar. E aí eu estava dizendo pro meu filho que depois disso aí, que aconteceu, que vocês sabem o que é, e eles não querem que a gente fale muito aqui no YouTube, mas depois do que houve aí, mudou muito. Por exemplo, hoje você marca uma consulta por telefone, você marca um exame por telefone, entende? E por que não fizeram isso antes? Por que não facilitaram antes? Mas só pelo medo, as pessoas ficaram, sabe, de um jeito ou de outro, as pessoas ficaram um pouco mais amolecidas, né? Mas isso não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Imagina, eu disse pro meu filho, imagina você vendo lá os seus colegas morrendo. E era aparelho, era médico, era paciente, era enfermeira, entende? E eu fico pensando, né? Eu fico pensando, dentro das igrejas também morreu muita gente. Pelo menos que eu fiquei sabendo aqui, morreu muita gente. E eu fico pensando, isso ainda não foi suficiente para as pessoas mudarem, sabe? Não foi suficiente. Não foi suficiente para as pessoas pensarem, analisarem. Porque dentro de um avião está todo mundo separado por
primeira classe, segunda classe ou econômica, sei lá como é que é lá. Mas estão todas dentro do mesmo avião. Se dá uma tempestade ou se dá uma pane no avião, todos vão cair, todos vão morrer. Se tiver que meter a cabeça no meio das pernas, que diz que é o que tem que fazer quando dá uma pane, uma coisa lá, todos vão ter que fazer do mesmo jeito, sabe? E por que insistem em divisão? É uma divisão desgraçada e as pessoas, elas permitem isso, tanto dentro de organizações religiosas, quanto de organizações políticas e etc, etc. As pessoas permitem isso. Outro dia eu estava olhando um vídeo ali, 2 policiais armados, discutindo. Chegaram a pegar no revólver. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, eu fico abismado, eu fico apavorado. Porque não foi isso que Deus ensinou, não é isso que Deus quer. Sabe, até quando que Deus vai ter que sacudir essa terra? Até quando que Deus vai ter que sacudir as pessoas que habitam aqui? Sabe, até quando? Até quando, meu Deus? Se eu tenho uma ideia diferente, sabe, não é motivo para brigar, não é motivo para divergência. Acho que é motivo para conciliar, é motivo para discutir as ideias e ver qual melhor, qual mais sábia, qual mais proveitosa. Mas não é motivo para ver discórdia, não é motivo para ver desunião, sabe? Cada um ficar no seu quadrado. Eu acredito que Deus deve estar muito triste, sabe? Eu não sou dono da verdade, mas eu tenho quase que certeza que Deus está muito aborrecido, muito triste. Porque o fanatismo, a hipocrisia, sabe? A imoralidade, tudo está dividindo as pessoas. Está levando as pessoas ao precipício. Pessoas não estão vendo, eu vejo ali os vídeos na internet ali. Eu vejo ali mães gritando porque os seus filhos seguiram um rumo errado, né? Seguiram um rumo errado. E aí foram mortos. Ou então mães e mulheres de brigardianos, de policiais civis, que foram mortos em combate. E por que o combate? Por causa da divisão. Sabe? Por causa da divisão. A divisão causa isso. A discórdia causa isso, sabe? As ideias diferentes são muito boas, mas são muito perigosas. Eu divirjo da ideia do fulano, eu abro uma igreja para mim, ou uma religião para mim, e ao invés de eu combater o bom combate, ao invés de eu ser uma pessoa melhor, eu vou ficar combatendo o outro, eu vou ficar julgando o outro, eu vou ficar falando mal do outro, tentando derrubar o outro, sabe? Puxar pelas costas e derrubar a escada abaixo. Meu Deus do céu, eu fico assim, apavorado, sabe, gente? Fico apavorado até quando que vai prevalecer tudo isso, sabe? Até quando? Fico apavorado, eu fico triste, fico muito triste, sabe? Fico muito triste porque eu vejo assim que os sinais, não tem sinais de coisas boas acontecerem, viu? Não tem sinais vou filmar aqui o gatinho aqui que tá. Não tem sinais de que vai melhorar as coisas, porque Deus está muito triste. Porque Deus está aborrecido. Aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, aquele que pode tudo, está aborrecido.
está entristecido com o ser humano por causa da divisão, né? Por causa da divisão, há muita divisão. E eu estou falando aqui de nós mesmos, nós que somos cristãos, né? Por quê? Porque as pessoas, é bem isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. As pessoas não estão preocupadas em agradar aquele que criou todas as coisas. As pessoas deixam. Eu me esqueci, mas eu ia pegar a Bíblia ali católica, sabe? A católica. E eu ia ler ali os mandamentos que Deus criou, que Deus fez, que Deus escreveu nas pedras e deu para Moisés. Aí está escrito ali: não adorarás a ídolos. Mas por que as pessoas adoram? Porque alguém disse que... alguém inventou lá esse negócio. Mesmo tendo uma Bíblia ali como bússola, inventou. E as pessoas acham que o Papa é alguma coisa, que o padre é alguma coisa, que o pastor é alguma coisa, que o bispo é alguma coisa, que o cardeal é alguma coisa. Não, é um homem, é um ser humano. E se as pessoas me seguirem e eu cair num buraco, elas vão cair também, porque eu sou um homem. Se as pessoas seguirem o Papa e ele cair num buraco, as pessoas vão cair também, porque ele é um homem. Entende? E as pessoas estão seguindo o homem, estão servindo ao homem. As pessoas não estão se preocupando em melhorar de vida para agradar o rei do universo, aquele que pode mudar os tempos, as estações, mandar a chuva, segurar os ventos, as tempestades. As pessoas não estão preocupadas. E eu posso falar isso. Eu posso falar isso. Sabe? Eu posso falar isso. Posso falar isso porque eu venho de dentro da igreja. Eu nasci e cresci dentro da igreja evangélica, né? E eu posso falar isso porque era só o que eu via, sabe? Era difícil chegar num lugar que as pessoas eram unidas, que trabalhassem pelo um bem comum, que tivessem todas unidas na mesma fé, no mesmo amor, na mesma paciência. Era difícil chegar num lugar que Deus realmente, a gente podia sentir a presença de Deus. Era muito difícil. Por quê? Porque as pessoas estavam no meio de um trabalho evangélico lá, uma campanha de fé mas elas estavam divididas. Elas iam cantar lá, mas há minutos antes elas tinham discutido umas com as outras. Sabe? Há uma disputa interminável. Deus está muito triste, gente. Eu já venho dizendo isso há muito tempo. Deus está muito triste. Deus não está bem, Deus não está feliz. Olha, o que vem por aí, a previsão do que vem por aí não é boa. Sabe? De repente vocês vão me taxar o profeta das catástrofes, né? Mas a previsão do que está vindo por aí não é boa. E por que não é boa? Porque o dono do universo, o rei do universo, está triste. Simplesmente está triste. Eu estava, alguns meses atrás, eu fui visitar uma pessoa conhecida minha, já de tempos, e ela estava me contando, né? Estava me contando o que aconteceu com ela lá. E coisa assim, mesquinha, pequenininha, sabe? Coisa que eu para mim me dá até nojo. Mas ela estava dizendo que ela foi colocada à prova lá para ser consagrada a pastor.
por um período de tempo lá, não sei quanto tempo. E aí, no dia que era para ser oficializado lá, né? Confirmado lá a, a elevação dela a pastor, o pastor local mentiu. Simplesmente mentiu. Mentiu que não. O dia vai ser domingo. E aí, por um demais, eles só que estavam sem fazer nada em casa. Ah, vamos lá na matriz, lá na sede, não sei como é que é lá. E foram. E aí, de repente, chamaram eles, sabe? Chamaram eles para confirmação lá. Isso é triste, sabe, gente? Isso é muito triste. Imagina o sujeito. O que leva uma pessoa a mentir? Entristecer Deus, a quem ele diz que serve, só para não ver, para não ter um concorrente na cidade que ele mora. Sabe? Dentro da mesma religião, dentro da mesma igreja. Para que igreja? Né? Mas é aquela palavra. Está lá na Bíblia, é uma palavra bem dura. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. E eu volto a dizer, a Bíblia não foi escrita para o de fora. Ela foi especialmente escrita para o judeu. E aí depois Paulo escreveu cartas, né, para todos nós, para os gentios. Então, gente, é tão aborrecido, é tão de aborrecer tanto a gente assim que me faltam as palavras até aqui. Me faltam as palavras. Eu só sei dizer que Deus está muito triste, gente. Sabe? É aquela coisa dentro das organizações, aquela correria, aquele jogo, sabe? É um jogo nojento e desgraçado que traz a desgraça para todos nós. Sabe? Estão todos jogando. Estão todos querendo tomar o lugar um do outro, né? E diga-se de passagem que o que as pessoas mais fazem é fazer umas às outras de escada, né? De degrau de escada. Né? Fosse de escada ainda tudo bem, mas alguns fazem de escada, né? É o exemplo aí do nosso presidente aí, o presidente Jair Bolsonaro. Quantos fizeram ele de escada? Quantos que não tinham a mínima condição de ser eleito senador e governador e prefeito e deputado, sabe, que usaram o cara de escada e hoje dificultam a vida do cara. Vocês acham que Deus não olha tudo isso? Vocês acham que Deus não olha dentro das igrejas as reuniões que fazem, as escondidas e as combinações que há, combinações essas diabólicas para derrubar o ciclano, para derrubar o beltrano? Eu sei, eu vim de dentro disso, dessa podridão, eu digo assim. Porque tá tudo podre, tá tudo apodrecido. Eu fico muito triste de falar isso, mas é a realidade. Eu sei que acontece isso. Sabe, as reuniõezinhas, entre 3 ou 4, ou 6, ou 10, ou 12, depende do tamanho da organização. Há reuniões e há combinações para derrubar as pessoas. Para deixar a pessoa de molho, para fazer a pessoa desistir, para entristecer a pessoa. Porque uns querem o lugar dos outros. Eu acho engraçado assim que quando a igreja começa a gostar de alguém que Deus usa, o pastor começa a achar
né? Geralmente lá o presidente começa a achar alguma coisa para falar do sujeito, sabe? E ele pensa assim que eu fico apavorado porque eu fico pensando assim, né? A pessoa, ela vê todo dia alguém morrer. Ela vê todo dia alguém morrer. Será que ela pensa que ela vai ser eterna, que com ela vai ser diferente, que ela não vai morrer, que ela não vai ter que chegar diante de Deus, que ela não vai ter que se explicar diante de Deus? Que de repente, por causa de uma reuniãozinha que ela fez, de alguma coisa que ela tentou jogar no caminho de alguém que Deus queria usar, e de repente a pessoa até consegue derrubar porque nós somos humanos, sabe? Nós somos humanos. Nós estamos sujeitos a cair. Agora sempre tem um empurrão de alguém, principalmente no ministério, principalmente nas organizações, hospitais, empresas, etc, etc, etc. Geralmente não é o mais qualificado que está na frente do trabalho. Geralmente é aquele que entrou no jogo, né? Que combinou, que aceitou, né? Essa sacanagem braba aí que acontece por aí afora. Mas eu pergunto, né? Quantos que eu já ouvi serem consagrados antes de mim e depois se desviarem, fizeram coisas terríveis. Eu não, estou aqui do mesmo jeito, eu sempre fui assim, sabe? Para mim sempre prevaleceu a palavra, para mim sempre prevaleceu Deus na minha vida. Nunca eu coloquei ministério ou cargo ou nome de pastor, ou seja lá do que for, acima de Deus. Nunca coloquei. Deus é testemunha, eu olho para cima. Eu olho para cima e tenho coragem de olhar para cima. Se Deus aparecesse lá, eu teria coragem de olhar para Ele. Sabe? Porque eu não tenho rabo preso. Paguei um preço? Paguei. Mas estou feliz de ter pago o preço. Estou feliz de não ser contado com os demais, né? De não ter sido elevado a cargos e ajudado. Esse dia eu estava falando para minha esposa, parece que a gente nasceu para levar pancada e para ninguém ajudar, sabe? Porque a gente já ajudou muita gente, mas nem os filhos ajudam a gente, às vezes, né? Eu falo mesmo, né? Falo mesmo. O que eu tenho que falar, eu falo. Eu não tapo só com a peneira. Nem os filhos Deus usa para ajudar a gente. Parece que é para Deus dizer, não, vocês, eu não vou deixar os corruptos ajudar. Eu não vou deixar facilitar a vida de vocês. Vocês vão pagar o preço. Vocês são meus. Que Jesus também passou aqui, gente. Jesus também sofreu. Entende? Eu sei que eu não sou Jesus, mas eu sou servo dele. E ele disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. E as pessoas não se fragam que se a coisa está... Porque tem gente que comemora. Comemorar coisas daqui, sabe? Coisas que passam, títulos passam. Eu conheci quantos pastores que já morreram, que se não viveram a vida como Deus queria, eles estão no inferno. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? De que adianta você conseguir manter o seu posto? Você tem certeza que se Jesus chamar o seu nome, se o seu número é 1.300.000 e não sei quanto lá e for dito amanhã, você tem consciência tranquila que Deus vai lhe chamar e você vai estar diante dele? Você vai morar com ele? Você tem certeza de salvação? Ou os seus acordos colocam dúvida nisso? Se colocam, pare já. Mude já. É o meu conselho. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.